Obrigada. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a presença de todas aqui hoje. Nós estamos muito honradas que todas separaram um tempinho aqui para vir conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante. Em 2019, nós criamos o grupo SF Mulheres para promover ações em prol da equidade de gênero, tendo um direcionamento para atrair e reter mulheres e desenvolvê-las aqui dentro do nosso escritório. O nosso objetivo principal foi aumentar o número de mulheres na alta liderança e de lá para cá a gente tem caminhado passo a passo para atingir essa meta. Então, hoje a gente já assinou os princípios de empoderamento das mulheres da ONU, nós aderimos ao movimento Equidade é Prioridade, no qual nós nos comprometemos a aumentar a quantidade de mulheres em cargo de alta liderança, aderimos ao movimento Mulher 360 e desenvolvemos o Empodera. Quando a gente teve essa ideia de criar esse grupo de mulheres conectando potências, o nosso objetivo principal foi nos unirmos como mulheres e potencializar aquilo que a gente tem de melhor. Então, o nosso grande objetivo aqui é que a gente faça essa aproximação, que a gente tenha aqui esse contato, não só internamente entre o nosso time de mulheres, mas também com as nossas clientes, que a gente conversa tanto no nosso dia a dia sobre assuntos técnicos, por que a gente não discute esses outros assuntos que também são tão importantes para a nossa carreira? Então, é por isso que dentro desse pilar, a gente vem promovendo cada vez mais ações para integrar e potencializar tudo que nós temos de melhor. Nós já fizemos 2 encontros, o primeiro sobre liderança feminina, o segundo sobre a importância de se relacionar, e hoje a gente trouxe a grande especialista aqui para falar um pouquinho para a gente sobre gestão de tempo e procrastinação. Passo a palavra para a Dani. Tá ligado já. Não estou acostumada a falar com o microfone, gente. Bom, só para primeiro agradecer, Débora, a presença. Para mim é uma honra. Eu sou seguidora há muito tempo, fã. E só para apresentar, a Débora, ela é mentora, criadora do método de produtividade humanizada e do curso Diga Não Procrastinação. E por isso, né, nada mais justo do que trazer uma pessoa que sabe do que está falando. E de modo profundo, gente, de maneira nenhuma aqui, e aí vocês vão ver, de maneira nenhuma aqui para a gente falar sobre esse tema de modo raso ou só falando que é para você ter uma agenda, tá? Então, passo a palavra para você, Débora, o palco é seu. Obrigada, gente. Primeiro queria agradecer a presença de todo mundo. Falei para as meninas, falei, nossa, quanta mulher junta, né? Quando a Andresa e a Dani vieram falar comigo, eu falei para elas, eu falei, bom, vocês já sabem, né? Eu não vou falar de agenda, de Pomodoro, de lista de tarefas, de to-do, porque essa não é a minha praia mesmo. Então, primeiro eu quero me apresentar para que vocês possam entender sobre o que eu vou falar e como eu vou falar. Então, eu sou Débora Aquino, eu sou dentista de formação, então eu me formei em 1997 em Bauru, eu sou mais velhinha, né? A gente tem 47. Então, eu me formei em 1997, era uma faculdade que eu não queria fazer. Eu só fiz porque meu pai falou para mim o seguinte, você tem 3 opções, ou você vai fazer medicina, odonto ou direito. Como eu morava em Brasília e eu queria sair de casa, se eu prestasse direito, eu sabia que eu ia passar. Se eu prestasse medicina, ele queria que eu ficasse em Goiânia, na casa da minha avó. Eu falei, eu vou prestar odonto que eu vou para São Paulo. E foi assim que eu escolhi a minha carreira, bem maravilhosa, com 16 anos. Porque o sonho da minha vida era ser juíza. Porque queria fazer direito, mas eu não queria morar na minha casa. Então, eu escolhi o odonto. E quando eu me formei, eu falei, bom, eu quero dar aula. E eu queria fazer mestrado. Só que aí meu pai falou para mim assim, eu não vou te sustentar em Bauru, não. Então, assim, você se vira. Eu falei, tá, vamos ver quanto que é uma bolsa aqui da FAPESP. E eu lembro que na época, 1997, era R$740. Aí eu pensei com meus botões, falei, bom, vou ter que trabalhar mesmo, né? Não vai ter jeito. E aí, nesse movimento do trabalhar, eu comecei a atender. Então, eu fui trabalhar em algumas clínicas e eu escolhi uma especialidade dentro do odonto, que era uma especialidade que o paciente não precisava ficar de boca aberta, porque eu gostava de conversar. Então, eu escolhi ortodontia. Por quê? Porque eu ficava lá entortando fio e ficava conversando. E aí, me conta aí sua vida, me conta tal. E eu tinha vários pacientes que iam e falavam assim, ai, doutora, essa consulta aqui ela é muito rápida, porque eu gosto de deitar aqui nessa cadeira. E eu falava, gente, acho que eu vou fazer psicologia, né? Porque eu gosto, assim, gostava de ler as pessoas, e conversava com a mãe, conversava com os pacientes e tal. E aí, eu mudei para São Paulo. Eu saí de Bauru, que foi onde eu estudei, fui para Campinas, mudei para São Paulo.
E quando eu vim para cá, eu falei assim, agora eu vou fazer direito, que era o sonho da minha vida, né? Vou fazer direito. E aí eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia para o Objetivo e fazia cursinho. E na minha cabeça, eu não sei vocês, né, qual a forma que vocês foram criadas, mas eu fui criada assim. Tirava 9,8, meu pai falava assim, você não tirou 10? Passei em 8º lugar na USP. Mas se você tivesse passado em primeiro, hein, minha filha? Terminei meu CR, né, que era a minha média, 9,5. Mas, minha filha, por que você não ganhou honra ao mérito? E eu falava, gente, mas que inferno. Eu falei, eu tenho que ser a melhor em tudo. Só que isso veio para minha vida, né, de uma forma muito... Hoje eu entendo, mas isso veio para minha vida assim, eu vou fazer direito. Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer direito, eu estudei muito pro vestibular, eu vou conseguir passar, mas eu não vou fazer qualquer faculdade, não. Eu vou entrar na USP. Para mim não serve se for Mackenzie, PUC, não quero. Só se for a USP. E aí eu fiz o cursinho, trabalhava o dia inteiro e tal. Quando eu fui prestar o vestibular, eu era casada, e aí o meu marido resolveu se separar, faltando um mês para o vestibular. Aí, adivinha o que aconteceu? Eu fiquei na lista de espera, mas quem que desiste, né, gente? Da USP Direito, né? Quase ninguém. E aí, eu fiquei naquele dilema. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí foi quando eu conheci meu marido. Eu trabalhava em 15 clínicas aqui em São Paulo. Então, eu morava no Brooklyn e eu trabalhava na Zona Leste. Então, assim, eu era a rainha da Zona Leste. Do Tatuapé até Itaquera, eu conhecia todos os lugares. E eu estou contando isso para vocês entenderem só um pouco de onde veio a minha história e como isso vai se conectar com o que eu acho que vocês sentem também. Então, eu trabalhava nessas 15 clínicas e meu marido falou assim para mim, olha, quando você quiser ter filho, você acha que os donos dessas clínicas vão esperar você tirar 6 meses de licença maternidade? Eles vão colocar alguém no seu lugar. Aí eu falei, é mesmo, né? Eu falei, e aí? Ele falou, e aí? Ele é engenheiro. Ele falou, eu sou CLT, sou engenheiro, mas eu sei administrar. Vamos comprar uma clínica, você vai para a clínica, trabalha e tal, e eu vou administrar. Eu falei, tá bom, beleza. Falei, mas assim, eu não sei se eu quero muito, então deixa o negócio cair no meu colo. Aí que aconteceu um mês depois, caiu a clínica no meu colo. Falei, tá bom. Falei, vamos comprar a clínica. E eu sempre fui muito agilizada, né? Eu estava conversando com as meninas aqui, eu falei, gente, eu sou assim, ó, tipo assim, agilizada. Comigo é foco na solução, vamos embora. Então, eu acabo perdendo um pouco, e acabei durante muitos anos perdendo até um pouco do meu feminino. Então, assim, eu era tão trator que até o meu modo de me vestir, então assim, eu não usava mais rosa, só usava calça, não usava batom, não usava brinco, porque o negócio era, bora produzir, né? Tem que produzir, vamos lá, vamos ganhar dinheiro, é isso aí. Só que eu não gostava do que eu fazia. E aí, quando minha filha nasceu, eu falei para ele, bom, agora a gente fez a clínica crescer, começou com 2 dentistas, depois de 3 anos tinham 10 dentistas trabalhando pra gente, então era uma clínica enorme, lá perto do Tatuapé, e a gente mora aqui na Indiana, no Brooklyn. E aí eu engravidei e ele falou, bom, vai ser ótimo, porque tem a Mayara, que é meio que gerente e tal, e ela vai poder ser a gerente da clínica enquanto você fica 6 meses em casa. E foi assim que eu fiz. Eu fiquei 6 meses em casa, a gente tinha uma pessoa maravilhosa que, enfim, tocou a clínica. Só que quando foi na hora de eu voltar, eu falei, gente, eu não sei se eu quero voltar no esquema de antes, porque eu demorava 1h30 para ir, trabalhava o dia inteiro, 1h30 para voltar. E aí eu não queria babar, né? Porque, afinal de contas, eu queria criar minha própria filha. E eu não tenho rede de apoio aqui em São Paulo. Meu marido do Rio, eu sou de Brasília, somos só nós 3, a nossa grande família. Só que na rua que eu moro tem uma escolinha na frente. E daí eu falei para ele, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar ela na escolinha o dia inteiro. Aí você leva, eu saio mais cedo da clínica, eu busco, e vai ser ótimo para ela, porque ela vai se desenvolver, vai conviver com outras crianças e tal. Ok. Na época, ele trabalhava na Ambev. Ele saiu da Ambev, foi para uma consultoria, a consultoria mandou ele para 4 meses num projeto no Burger King, no México. E ela tinha 6 meses. E foi quando eu voltei a trabalhar. E aí, primeira semana, o que aconteceu? Ela ficou doente. Levei no pediatra, ele falou, 3 semanas em casa, porque ela tá com bronquiolite. E eu falei, mas você não tá entendendo, eu não tenho rede de apoio. Eu não tenho, assim, vó, eu não tenho babá. Então, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, não é essa vida que eu quero. Eu só quero ter uma filha. Como que eu vou fazer? Eu preciso criar essa menina, né? Só que ele estava fazendo um projeto no México. E eu falei, eu também não posso falar para ele voltar do México para cá, acabou de mudar de emprego. Só que chegou uma hora que eu não aguentei mais. E aí, com 2 meses que ele estava no México, eu falei, é o seguinte, ou você volta ou vai acabar essa família, porque assim, não dá, eu não consigo, né? E eu falei para ele, eu também não aguento mais a clínica, eu quero vender, eu quero ser mãe agora, 24 horas. Aí ele falou, tá bom, não te faz feliz, então vende a clínica.
E aí eu vendi a clínica, porque a clínica, na época, a gente cobrava 30% acima do que todo mundo cobrava e tal. Vendi essa clínica para os dentistas que trabalhavam e falei, agora eu vou ser mãe. 2 dias sendo mãe, 24 horas por dia, eu falei, não. Não, falei, não quero. Aí chamei ele, falei, ó, é o seguinte, eu falei, cara, não dou conta de ser mãe, entendeu? Falei, eu preciso trabalhar, porque eu tô me sentindo meio esquisita e tal. Ele falou, tá, mas você quer fazer o quê? Eu falei, eu não sei. Isso era em 2012. No final de 2012. No começo de 2013, eu descobri que eu tava com câncer de mama. E aí que a gente percebe como a vida, ela orquestra tudo de uma forma muito certa, né? É aquele velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Porque eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse uma clínica com 10 dentistas, mais uma filha, câncer, quimioterapia, não ia dar certo. Meu marido no México e tal. E aí ele mudou de emprego, voltou para o Brasil e eu fiz 1 ano de tratamento, né? E nesse 1 ano de tratamento, eu fui mãe. Porque eu não tinha o que fazer, eu não tinha clínica. Eu falei, tá. Só que eu tinha um ótimo plano de saúde e aí eu fiz meu tratamento no Sírio. E eu chegava desse jeito para fazer químio. Oi, gente, tudo bem? Isso aqui, bora lá. E aí o pessoal do voluntariado do Sírio falou assim, você quer fazer trabalho voluntário aqui? E eu falei, não, quero fazer trabalho voluntário em outro lugar. E aí eu liguei para meu mastologista e falei, ó, eu sei que você foi diretor do HC, eu quero fazer trabalho voluntário lá, com as mulheres que vão de ônibus fazer quimioterapia, porque elas precisam. Eu posso pagar a peruca, terapia, tudo. Elas não. E aí foi quando eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano, porque eu ia para o HC conversar com essas mulheres, entender as dores dessas mulheres. E foi aí que eu percebi, gente, algo que é muito comum a todas nós. Então, não interessa se, sei lá, você é presidente de uma empresa ou se você é a mulher que vai fazer quimioterapia no HC e que volta de ônibus. Todas nós temos esse problema da gestão do tempo. Todas nós temos o problema das demandas invisíveis. Todas nós temos o problema que acabou de acontecer aqui. Eu vi acontecer agora. Tinha uma pessoa, a Andresa, ela estava aqui, a gente começou a conversar. Ela não sabia que eu era palestrante. Daí ela começou a falar sobre todas as demandas. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, mas meu trabalho está me engolindo. E, nossa, hoje de manhã já dei patada no meu marido e não sei o quê. E ele já falou para mim, nossa, mas você acorda estressada, hein? Quem nunca ouviu isso aqui, né, gente? Não é? Eu ouço isso todo dia. Nossa, mas você já acorda às 5h30 da manhã dando patada? Eu falo, é verdade, já acordo às 5h30. E aí eu uso a frase que ela falou. Ela falou assim, sabe o que eu falei pro meu marido hoje de manhã? Eu olhei para ele e falei, você, quando você abriu o olho, assim, você deu uma boa espreguiçada? Ele falou, dei. Você foi no banheiro? Fui. Ela falou, pois é, eu não. E nesse período que você espreguiçou e foi no banheiro, aconteceram milhares de coisas nessa casa. Porque tem uma filha de 2 anos e meio aqui que precisa da gente, entendeu? E ela estava aqui. E ela falou assim, nossa, que gostoso estar aqui com esse tanto de mulher para poder falar sobre gestão do tempo. E aí o telefone dela tocou, aconteceu alguma coisa no trabalho dela que ela não podia delegar. Ela veio com uma cara e falou assim, eu vou ter que ir embora. E aí eu falei, acho que para a Andresa, eu falei, isso é o que acontece o tempo inteiro. Você separa um tempo para você. Você diz que você vai na sua terapia, que você vai fazer uma unha, que você vai fazer uma massagem. Acontece alguma coisa no seu trabalho, na sua casa, com seu filho, que você muitas vezes não pode delegar, mas que muitas vezes você pode delegar, mas acha que a pessoa que vai fazer não vai fazer como você. E aí eu vou trazer um exemplo meu, que eu estava contando, acho que para a Paula, que quando a minha filha era pequena, eu tive que viajar a trabalho, e aí ela tinha 1 ano e pouquinho. E aí eu fiz uma lista assim, ó, e falei pro meu marido, ó, seguinte, tudo isso aqui é a rotina dela, tá? Então, já sabe. Aí ele pegou o papel, amassou o papel na minha cara e falou, se é para ela ficar comigo, você vai me deixar ser pai. Nos meus termos. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o homem vai matar essa menina em um fim de semana. Eu falei, mas tudo bem, eu tenho que ir, né? Então eu vou. E aí me perguntaram na roda, mas você desapegou? Eu falei, desapeguei, gente? Eu falei, então assim, eu sei lá se ela comeu, se ela mamou, se ela... Nada. 12 anos depois, ano passado, a gente implementou isso lá em casa. Eu sou uma pessoa que eu preciso do meu tempo sozinha. Então assim, eu viajei sozinha, fui para Nova York, fiquei 15 dias lá sozinha. E deixei minha filha aqui com meu marido. E aí, quando eu cheguei de viagem, uma segunda-feira, que era o dia que deveria ter hortifruti e tudo, olhei na fruteira, tinha uma banana. Aí, quando ela chegou da escola, eu falei, Duda, como que foi aqui essa história das frutas e tal? Aí, papai só comprou maçã e banana. Eu falei, durante 15 dias? É. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ele falou que não sabia escolher outras frutas, então ele ia esperar você chegar.
Ela morreu? Não. Ela reclamou? Eu falei, você não reclamou? Não, eu comi banana de vários tipos. Eu misturei com ovo e coloquei na máquina do waffle. Daí eu peguei maçã e fiz com canela no micro-ondas. Falei, entendi. Falei, agilizada, né? Eu falei, e eu achando que ela ia morrer de fome, que, meu Deus, só maçã e banana. Então, eu acho que tem 2 pontos aqui quando a gente fala da gestão do tempo. A primeira coisa é, existem coisas que a gente não pode delegar. E eu não vou trazer para vocês aqui a matriz de Eisenhower, delega aquilo que é importante, não é importante, urgente, circunstancial, porque aquilo funciona lindamente na teoria, mas na prática é outra coisa. É exatamente o que acabou de acontecer aqui com a Andresa que estava aqui. Então, assim, aconteceu uma coisa, eu separei um tempo para mim, eu não pude delegar e eu vou ter que resolver. E aí a questão é, como eu me sinto em relação a isso? Né? Como é que eu me sinto quando eu separo esse tempo para mim, quando eu tenho alguma demanda que eu preciso resolver minha, e que todas as outras me engolem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente abrir mão um pouco, e por isso eu contei a minha história para vocês, do perfeccionismo. No sentido de ninguém vai fazer melhor que eu. Então, como ninguém vai fazer melhor que eu, me dá isso aqui que eu faço, me dá isso aqui que eu faço, me dá isso aqui que eu faço, que é aquela típica mulher trator. Né? Então, a mulher trator é aquela que não deixa os outros resolverem porque ela acha que ela vai fazer melhor. Só que quando você fala, eu preciso delegar, então assim, eu tenho, sei lá, um time embaixo de mim, tenho 30 pessoas embaixo de mim. Deixa eu ver isso aqui que ela vai fazer, porque com certeza ela não vai fazer melhor que eu. Pode ser que ela não faça melhor que você, mas ela está ali para fazer aquele trabalho. Então, o que eu vejo muito? A questão da gestão do tempo e da procrastinação. Primeira coisa, procrastinação não é preguiça. Então, muita gente pensa, procrastinação é preguiça. Não é preguiça. A procrastinação é você não saber, é um problema emocional. Então, é você não saber lidar com aquilo que você empurra com a barriga. Então, se eu, por exemplo, eu quero fazer academia. Imaginar, isso acontece muito, tá? Então, eu tô acima do peso e eu quero fazer academia. Aí eu vou lá, me matriculo, compro todas as roupas, tênis, isso aqui, compro aquele lançamento da Nike que saiu agora, tênis da Tiffany, todo isso aqui, custa R$5.000 o tênis. Mas eu vou comprar que eu vou na academia com aquele tênis. Ótimo. Você faz todo esse movimento, mas a ação que é ir para a academia, você não vai. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Porque quais podem ser as causas? Eu não vou porque eu tenho vergonha de estar acima do meu peso na minha academia, só tem mulher sarada, e daí... O que eu vou fazer lá, gente? Todo mundo correndo na esteira e eu caminhando. Todo mundo correndo na velocidade 15 e eu andando na velocidade 6. Não vou. Eu não sei lidar com a vergonha. Eu quero começar a minha dieta, eu quero ir na academia, mas quando eu penso em todas as dietas que eu já fiz, em todas as vezes que eu fracassei, é mais uma que eu vou me frustrar. Então nem vou começar. Então a gente não procrastina porque a gente é preguiçoso, ou porque... Não. Simplesmente porque a gente não sabe lidar. Então, por que eu falei para vocês que é tão importante a gente entender qual é o sentimento que vem? Porque talvez seja esse sentimento que a gente precisa trabalhar. Então, eu preciso trabalhar a minha vergonha, eu preciso trabalhar o meu medo do fracasso, eu preciso trabalhar a minha frustração. Então, muitas vezes, por que eu procrastino no trabalho? Sei lá, minha chefe me pediu para entregar uma apresentação e eu estou procrastinando. Eu já fiz, mas estou procrastinando. E ela falando, me entrega, me entrega. Só que muitas vezes o que acontece? Eu sou tão perfeccionista que eu preciso ficar olhando 10 vezes a mesma apresentação, porque, nossa, se eu entregar alguma coisa errada, ela vai me matar, então isso aqui não tá bom, deixa eu corrigir, deixa eu corrigir. E no fim você leva a fama de procrastinadora, só que na verdade você já fez aquilo há uma semana, mas você não sabe lidar com o seu perfeccionismo, porque você acha que nunca tá bom. E de onde vem isso, muitas vezes? Lá de trás. Eu não sei se vocês viveram a mesma coisa que eu, mas pelo fato de eu ter ouvido isso minha vida inteira, na minha faculdade, gente, era uma loucura, porque eu ia apresentar trabalho e eu ficava, eu preciso melhorar, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode melhorar. E no fim eu acabava entregando de última hora, eu tirava notas boas, mas era sempre naquela pressão. Mas eu fazia antes, eu só não sabia lidar com o perfeccionismo. E aí, quando a gente fala dessa gestão do tempo, não adianta eu dizer para vocês assim, faz uma agenda, faz uma lista de to-dos, porque o que vai acontecer é, você vai embolar a sua lista de to-dos e você vai passar para o próximo dia, e passar para o próximo dia, e passar para o próximo dia. No trabalho, eu sou um trator. Eu passo por cima de tudo, eu vou, eu resolvo, faço, aconteço. Na vida pessoal, a minha carteira de motorista tá vencida. Os meus exames estão todos atrasados. Faz não sei quanto tempo que eu não faço os meus exames. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Só um parênteses. O ano que eu descobri que eu estava com câncer foi exatamente o ano
que eu não fiz os meus exames. Foi exatamente um ano. E sabe por que eu procrastinei os meus exames? Que eu ia casar. E aí eu falei, ai, gente, fazer exame, tô arrumando meu casamento, festa, não sei o quê. Depois que eu casar, eu vejo. Eu descobri uma semana depois do meu casamento. Então, assim, a gente precisa desse tempo pra gente. Quando eu falei para elas, eu falei, gente, vocês sabem, né? Eu não vou lá dar nenhuma regra, nenhum hack, nada, mas eu quero que vocês saiam daqui como a diretora de recursos humanos da Globo saiu da palestra que eu dei lá faz umas 2 semanas. Ela olhou para mim e falou assim: eu estou saindo com um triplex em cima da minha cabeça, pesado. Falei, ótimo. Falei, descansa com esse triplex na sua cabeça. Porque eu acho que a partir daquilo que a gente reconhece em reflexões, a gente consegue agir. Então, eu quero propor um exercício para vocês, porque não adianta eu ficar falando aqui sobre toda a teoria da procrastinação, né? Esse ano, eu fui convidada, eu sou muito acadêmica, né, gente? Então, assim, para mim, às vezes é muito difícil trazer o conhecimento de uma forma que não é tão acadêmica. E eu fui convidada pela Unicamp, não sou psicóloga, fui convidada pela Unicamp para fazer parte do grupo de pesquisas sobre procrastinação. E eles querem que eu traga justamente esse viés, que é o viés mais profundo, né? Então, assim, não adianta você fazer Pomodoro, não adianta você fazer lista de tarefa, planner, agenda, nada disso. Todo mundo aqui deve ter comprado um planner. Chega no final do ano, você olha o planner, tá tudo em branco, né? Assim, compra aquele planner bem lindo, de R$ 500, cheio de adesivo, cheio de coisa, aí olha no fim do ano, não tem nada escrito. Ou escreveu e não cumpriu, né? Vocês estão se identificando, eu sei. Eu também, eu já fui assim, gente. É verdade. Então, eu quero, através dessas primeiras reflexões, propor um exercício para vocês. A gente vai fazer um exercício que ele é um exercício de reconhecimento, tá? E esse exercício ele chama mandala de papéis. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão receber um papel em branco e a gente vai fazer 2 mandalas. Não fiquem nervosos, tá? Porque esse exercício, ele é meio... A Dani sabe, ela já fez, ela já fez. Esse exercício, o que a gente vai fazer? Vocês vão olhar para todos os papéis que vocês têm na vida de vocês. Então, eu quero que vocês pensem que a nossa vida, ela é um teatro. A gente exerce vários papéis. Então, você tem o papel de profissional, né? Enfim, advogada, dona de uma empresa, o que quer que seja. Você tem seu papel de mãe, seu papel de esposa, de sogra, né? Não sei que idade que tem seus filhos. Você tem o papel de nora, de irmã, de amiga, de esportista. A gente tem vários papéis. Então, o tempo todo a gente está tirando e colocando máscaras nesses papéis que a gente exerce na nossa vida. Essa mandala que a gente vai fazer é o seguinte. Vocês vão pegar o papel em branco e vocês vão primeiro escrever a lista de todos os papéis que vocês enxergam que vocês têm na vida de vocês. Todos. Não importa, pode ser 20, tá bom. Depois vocês vão desenhar uma bola e vocês vão dividir de forma bem proporcional ao papel que ele ocupa nessa mandala de vocês. Então, por exemplo, imagina que você enxerga que o seu papel profissional ocupa 50% da sua vida. Você vai dividir a sua bola no meio e vai escrever na metade, sei lá, advogado. Pronto. Aí vai sobrar outra metade. E você vai dividir proporcionalmente como você enxerga que você exerce esses papéis hoje. Então, esse é o primeiro exercício. A gente vai enxergar como é que está hoje. Então, primeiro de tudo, pega o papel. Todo mundo tem papel, gente? Não, mas vai ter. Ninguém vai ficar sem fazer exercício aí. Até quem já fez, viu, Dani? Até quem já fez. E isso, gente, é uma coisa importante que a Dani falou. Os nossos papéis, eles vão mudando ao longo do tempo, né? Então, pensa que quando eu vendi a clínica, praticamente 100% da minha mandala durante 2 dias foi ser mãe, né? Depois de 2 dias, não mais, mas 2 dias foi ser mãe. Então, esses papéis, eles vão mudando. O que eu quero que vocês pensem é, no momento atual, quais são os papéis que eu enxergo na minha vida?
E uma coisa importante, gente, quando vocês vão fazendo, imagina que você está fazendo sua mandala e você colocou lá, sei lá, 50% advogado. Aí você fala, ai, não, não, não. Não, não tem não, não, não. É a primeira coisa que vem. Não é para consertar. Não tem não, não, tá? A mandala já tem, tipo, 200%. Faz a lista e você vai fazer é que não dá para ver. Você faz uma roda, como se fosse uma pizza. E aí você divide proporcionalmente. Só para vocês poderem enxergar em forma de gráfico. Acho que eu já mudei umas 5 vezes aqui, hein, Debs? Pensando em tentar encaixar aqui dentro dessa mandala tudo que a gente acha que a gente pode ser e é aquilo que a gente realmente faz e desenvolve. Então, quero que vocês coloquem. E assim, a gente vai fazer a desejada, mas eu quero a real. Então, tipo, hoje, como que esses papéis eles se apresentam na vida de vocês? Como que é? Gente, mas isso é uma loucura, né? Porque o ano passado eu falei assim, eu preciso começar a resgatar mais meu feminino, vou pintar mandala. E aí eu comecei a pintar mandala, e aí quando eu errava, eu amassava a mandala e começava a pintar de novo. E aí a minha professora falou assim para mim, isso aqui não é um hobby? Eu falei, é. Ela falou, então, tá tudo bem errar, tá? Né? Então, assim, às vezes a gente... E por que muitas vezes as pessoas deixam de fazer hobbies? Porque elas querem ser tão perfeitas até no hobby, que vira um peso. Vocês já repararam isso? Quem é muito perfeccionista? Então agora eu vou começar a correr. Eu tenho que ser a melhor corredora. Então agora eu vou aprender a patinar. Eu tenho que aprender a patinar em 6 semanas. Então agora eu vou aprender a surfar. Não, então eu tenho que aprender a surfar perfeitamente, tipo Gabriel Medina, entendeu? É bem assim, gente. Então, assim, é muito difícil. A vida é muito pesada quando a gente é perfeccionista, assim. E olha que loucura, né? É uma ferramenta para te ajudar e no fim acaba trazendo um peso, uma ansiedade, exatamente. Para quem tá com para quem tem muitos papéis, né, gente? Eu tô ouvindo vocês falando, é bom estar solteiro, né? Porque aí não precisa ser nora, não precisa ser namorada, né? Já sobra um pedacinho aí. Olha, aí, é nesse ponto que a gente chega quando a gente faz a mandala, né? Você olha a mandala e você começa a ter consciência do porquê que as coisas estão acontecendo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta, na hora que todo mundo terminar só, eu vou fazer uma pergunta. Quem já terminou, levanta a mão, só para eu saber. Ó, para quem terminou já, escreve aí embaixo da mandala, olha para sua mandala e qual é o primeiro sentimento que vem? Assim, olhei para a mandala, qual é o primeiro sentimento? Não é pensamento, tá? O que você sente quando você olha para sua mandala aí? Cansaço. O que mais? Frustração. Tristeza. Vai, Paulo. Que eu trabalho muito é pensamento. O que você sente sobre você trabalhar muito? Cansaço. Desespero. Alguém sentiu alguma coisa boa? Hã? Não, é porque você já... Ali. Que a Dani já fez antes. Ela já passou por esse desconforto antes. E hoje eu olhando para minha mandala, pensando naquela que eu fiz há uns 2, 3 anos atrás, por aí, e olhando para ela hoje, eu tô feliz porque eu consegui ter mais pedaços de pizza, irregulares ainda, obviamente, mas eu tenho mais pedaços de pizza. Antes o meu era uma pizza quase que toda só trabalho, e eu não esqueci, eu esqueci quando eu fiz o meu papel. Então, quando eu fiz a primeira vez, o meu sentimento foi de desespero. E de uma sensação, um sentimento de, pelo amor de Deus. Por isso que, e é isso que ela falou, e já estou até antecipando um pouco, mas quando eu fiz a primeira vez, eu fiz esse papel, essa mandala, e aí eu entendi porque muitos pedaços da minha vida não estavam funcionando. Porque eu não me colocava nesse papel. Então. E essa é a pergunta que eu vou fazer agora. Quantas de vocês escreveram eu? Levanta bem alto a mão quem escreveu eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alguém aqui ficou com um espaço vazio na mandala? Ficou um espaço vazio?
que você sentiu sobre ter um espaço vazio na sua mandala? Ter que preencher. Olha, e aí, gente, é isso. Então, olha que loucura. Qual é o problema? Essa é uma reflexão importante. Qual o problema de ter um espaço vazio? Porque se a gente está falando de gestão do tempo e a gente está falando de gestão de papéis da nossa vida, porque, na verdade, a nossa gestão do tempo, ela pressupõe uma gestão dos nossos papéis. Então, quando tem um espaço vazio, eu olho e falo, eu tenho que preencher? É igual aquela história. Eu tenho 1000 armários na minha casa. Ah, mas eu tenho que preencher esses armários aqui. Como assim eu vou ter armário vazio? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz a reforma no meu apartamento em 2020, a gente tem muito armário. E eu tirei tudo, botei a casa abaixo e falei pro meu marido, aqui vai ter armário vazio. E a gente se colocou essa meta, sabe assim? Sempre tem um armário vazio, porque, guarda essa frase, não é porque tem um armário vazio que você precisa preencher. Então, não é porque tem um espaço vazio que você precisa preencher. Tá tudo bem ter um espaço vazio. Tá tudo bem ter tempo. Tá tudo bem eu sentar, sei lá, 10 minutos e ficar olhando para nada. Sem ter que mexer no celular, sem ter que pensar no que... Não, eu só vou parar a pensar em mim, sabe assim? Ou o que eu... Não é resolver coisas suas, é parar, respirar. Então, eu tenho um espaço vazio, mas te incomodou, porque qual que foi a primeira coisa que veio? Mas como assim eu tenho espaço vazio? Eu preciso preencher com isso aqui, com alguma coisa, né? Ou esqueci de alguma coisa. E aí vem, quando eu tenho espaços vazios na minha vida, com o que eu preencho? Eu preencho com internet? Eu preencho com trabalho? Eu preencho com comida? Eu preencho com gasto? Eu preencho com relacionamentos que muitas vezes não fazem bem para mim? Então, essa mandala, gente, ela assim, ela não tem uma resposta, né? Não existe, então agora esse é o passo a passo. Mas aqui, ó, é Vitória seu nome, né? A Vitória falou, agora eu entendi porque eu tô solteira. Então, assim, eu olho a minha mandala, eu entendo porque que eu tô solteira. Eu olho a minha mandala, eu entendo por que a minha carteira de motorista está vencida, por que eu não faço os meus exames, por que eu, sei lá, por que minha filha reclama, às vezes, de falta de tempo. Então, esse é um exemplo que eu vou trazer para vocês antes de fazer a próxima pergunta. Existe um negócio, gente, que eu acho que a maioria das pessoas não tem hoje, que é presença. Principalmente depois da pandemia. Então, assim, eu tô na tela, no Teams, tá rolando uma reunião, e o assunto não está me interessando, ou não é a minha parte aquilo ali, eu vou no WhatsApp respondendo não sei o quê, eu vou responder um e-mail, eu vou olhar a escola do meu filho. Então, o que falta, na verdade, é um movimento de presença, sabe? E como que eu adquiro essa presença? Eu vou falar uma coisa que vocês vão querer me matar, mas é verdade. Eu preciso parar para respirar. Eu preciso parar para respirar. Eu falo isso para os meus clientes, você precisa parar para respirar. Então, assim, você teve uma reunião, você vai parar na hora da reunião, tá? É dizer para você mesma, eu estou nessa reunião. Para trazer essa presença, eu estou aqui. Seu celular está aqui, mas você vai... Eu não sei se vocês conseguem fazer isso, mas assim, tirar as notificações do celular. Porque eu tô vendo, vocês estão aqui, mas tem gente que está respondendo, tem gente que está fazendo, tem gente não sei o quê. Então, assim, eu não consigo. A atenção dividida, gente, não adianta a gente pensar que a gente é multitarefa. Isso não existe. Isso não existe. Então, isso é um conceito muito simples para trazer para vocês, que vem da neurociência. O nosso cérebro, ele não consegue focar em diversas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, o homem, ele tá certo mesmo quando ele fala assim para você, calma, eu tô fazendo aqui um negócio, espera aí, que já eu ouço. A gente não, a gente fica assim, ó, pode falar, tá, não, oi, mãe, olha aqui, tá, menino, faz aqui. Só que a gente não faz nada direito. A real é essa. Então, você tá falando com a sua mãe, você tá colocando a roupa para lavar, seu filho tá fazendo bagunça, você tá gritando com ele, você já tá pé da vida com seu marido, e no fim das contas, você não sabe o que tá acontecendo. Então, Debs, como que eu vou fazer isso? Não, e assim, vamos lá. Não vai ter a fórmula mágica. Mas uma coisa que eu posso te dizer é, para respirar. Então, quando você sentir que você começou a atropelar todos os seus papéis, é parar 2 minutos, para e só presta atenção na sua respiração. Você não precisa meditar, colocar insight timer, não precisa nada disso. Para e presta atenção na respiração. Porque se vocês prestarem atenção na respiração de vocês, vocês vão ver que nem respirar direito a gente respira. Sabe assim? O tempo todo assim. Parece estar correndo uma maratona o tempo inteiro. É verdade, gente. A gente não para respirar. E aí eu vou te trazer um exemplo. Você tem filhos. Estava contando acho que para a Andresa, que estava aqui, que foi embora. A minha filha tem 12 anos. E esse fim de semana,
eu estava assistindo Netflix lá com meu marido domingo, aí ela chega na sala com um papel. Eu fiz as minhas metas. Falei, a minha meta para a família, eu quero falar com vocês. Falei, tá bom. Pegou a cadeira, sentou na nossa frente, 12 anos, tá? Aí falou assim, ó, a minha meta para a família é ter um relacionamento saudável com vocês. Falei, tá bom. Falei, beleza, trabalho com isso, né, gente? Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, quais são os pilares aí? Então, que ela falou. Aí ela falou, eu escrevi uns pilares. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, quais são os pilares? Aí ela colocou respeito, conversa, empatia, demonstração de amor e tempo juntos. Aí eu fiquei olhando assim para a cara dela, tipo tela azul, sabe? Erro 404, not found. Aí eu olhei para a cara dela e falei, e na sua opinião, qual é a sua nota para o relacionamento familiar? Ela falou, 6. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, desliga aí a televisão. Falei, então vamos lá. O que está faltando para você em relação a respeito? O que está faltando para você em relação a empatia? Ela foi falando e eu falei, Fábio, o que falta para você? O que falta para mim? Ok. Quando chegou no tempo juntos, ela falou assim para mim, vocês são engraçados, né? O meu marido trabalha numa empresa japonesa. Ela falou assim, vocês são engraçados. Vocês falam para mim que eu não posso ficar no celular depois das 7h30 da noite. Só que quando apita a notificação no celular de vocês, vocês vão correndo olhar. Então, por que eu não posso olhar e vocês podem? Tome, exatamente. Minha cara foi no chão 10 vezes e voltou. E aí eu falei para ela, eu falei, você tá certa. Eu falei, você tá certa. Então, a gente vai estabelecer o que dá para fazer aqui em casa. Então, você tem que pensar que o papai trabalha numa empresa, que o fuso horário é totalmente diferente e que, às vezes, uma pessoa vai chamar, o chefe dele tá lá, vai chamar ele 10 horas da noite. Quando ele entrou no trabalho, ele sabia que era assim. Mas a gente pode fazer um combinado? Todos os celulares vão ficar dentro dessa caixa e o papai é o único que vai poder deixar a notificação. Então, teve notificação dele, ele vai poder olhar, mas a gente vai ter o nosso tempo. A gente vai jantar junto, a gente vai jantar na mesa, porque na minha casa, que trabalho com isso, o que estava acontecendo era, um chega, tô com fome e janta. O outro chega, tô com fome e janta. Ouvindo celular, vendo TikTok, não sei o quê. E eu falei para ele, a gente vai perder a Duda pro TikTok. É verdade, gente, é verdade. Assim, eu fico, tipo aquela figurinha, chorrindo. Mas é sério isso. Sabe assim? E eu falei, eu não quero, é minha única filha. Eu não quero perder ela pro TikTok, nem para. Falei, então a gente vai fazer esse combinado. Então, respondendo sua pergunta, até eu que trabalho com isso, tenho esse, sabe? E aí, gente, vem uma pergunta que a gente vai fazer a mandala desejada. Mas vem uma pergunta que é, por exemplo, alguém de vocês aqui se sente mãe dos pais? Tá. Aí, vocês colocaram esse papel aí na mandala? Mãe dos pais. Olha que loucura. Mãe dos pais, mas vocês não colocam eu. Só que aí a grande questão é, eu sou consteladora, tá? Então, eu não sei até onde vocês entendem de constelação, mas vamos pensar o seguinte. Se o seu pai ou sua mãe tem as faculdades mentais, ok, eles têm poder de decisão da escolha deles. Eu cansei de ver cliente minha na época da pandemia. A minha mãe não quer tomar vacina, eu vou mandar buscar ela lá de camisa de força, não sei o quê. Eu falei, cara, você não vai fazer isso, porque você não está no seu lugar. O seu lugar é de filha, não é de mãe dos seus pais. Não é. Porque se você é mãe dos seus pais, você não consegue ser mãe dos seus filhos. Se você é mãe do seu marido, só mulher aqui, né? Gente, se você é mãe do seu marido, acabou o libido. É verdade. Você não vai transar com seu filho. É verdade o que eu estou falando. É sério isso. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações sistêmicas, ele diz uma frase que é a seguinte: no nosso lugar, a gente sente leveza. E o nosso lugar não é mãe do marido, não é mãe dos pais. E aí tem uma única pergunta, que é a seguinte: até onde vai o meu limite como papel? Então, até onde vai meu limite como filha? Até onde vai meu limite como esposa? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje de manhã. Contei para a Andresa. Eu falei assim pro meu marido, a gente estava tomando café, eu falei assim, qual é o seu maior sonho hoje? Já que a gente está em fevereiro e tal. Aí ele falou assim, emagrecer 5 quilos. Aí eu falei, nossa, gente, meu sonho é ir fazer a viagem da Aurora Boreal, ficar naquele hotel do iglu, não sei o quê, e ele pensando em emagrecer 5 quilos. Eu falei, seu sonho tá fácil, né? Para homem, tipo, 3 quilos você vai emagrecer. Eu falei, mas Fábio, não dá, né?
Falei, meu, você come bolinha de amendoim, aí você toma cerveja. Eu não sei o que. Eu falei, cara, você não vai emagrecer nunca. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer a low carb. Aí eu comecei a falar, aí na hora me veio. Você não é mãe dele. Aí eu falei, não, baby, você faz o que você quiser. Eu falei, seu sonho é emagrecer 5 quilos. Um dia, se você quiser me ajuda, você me chama. Porque eu ajudo, né, as pessoas a fazerem isso. Se você quiser me ajuda, você me chama. Eu saio do meu lugar e eu volto pro meu lugar. Quando a gente tem essa consciência. Então, assim, não é que você vai virar o alecrim dourado e, porque eu fiz a mandala de papéis, então agora tudo vai ficar bem na minha vida. Mas agora eu tenho a consciência. Então, quando eu sou mãe dos meus pais, quando a minha mãe não quer tomar vacina, se ela tem, sei lá, 70 anos, ela dirige, ela faz personal, ela viaja com as amigas. Eu tô falando da minha mãe, tá? Só que minha mãe tem 88. Ela viaja com as amigas, ela vai pro bar. Eu ligo para ela sexta-noite, ela não tá em casa, eu fico desesperada achando que ela morreu. Já aconteceu isso. Sábado de manhã, tinha 60 recados na caixa postal dela. Aí eu liguei para ela e falei, mãe, pô, onde você tava? Fiquei achando que você morreu, não sei o quê. Ela falou, escuta, eu tenho 87 anos. Eu estava no bar tomando caipirosca com as minhas amigas. Aí eu fiquei com aquela cara no chão. Porque eu falei, até onde vai meu papel como filha? Eu não sou mãe dela, sou filha. Então, assim, eu não tenho esse direito de falar para ela, você tem que me avisar onde você tá. Eu não gosto que ela faça isso comigo. Por que eu vou fazer isso com ela? Qual foi o momento que eu achei que virou o papel e que porque ela tem 87 anos, eu tenho o direito de ficar controlando a vida dela? Então, gente, a grande questão da procrastinação se resume a uma coisa chamada limite. Limite. Então, o quanto eu coloco limite? Limite nos meus papéis, limite no dizer não para as coisas, sabe? Então, a semana que vem eu vou fazer uma palestra no Novartis para o suporte da Novartis. Porque o que está acontecendo? O suporte da Novartis, o setor de qualidade me falou assim, olha a tela do suporte aqui. Ela tem 100 notificações. Só que as notificações são assim, onde eu encontro o link para entrar na reunião? O link está na agenda. Aí ela fala, cara, eu tenho que responder que o link está na agenda. Então, assim, olha as demandas que vão acontecendo e que vão engolindo a gente. E às vezes o quanto a gente não faz isso com outras pessoas. E se eu chego para você, Vitória, eu estou aqui com uma dificuldade, você está fazendo aí as suas coisas urgentes, importantes. Eu falo, Vitória, você me ajuda aqui? Aí se você é aquela boazinha, você fala, gente, não vou falar não para ela, né? Tá bom, vou te ajudar. Aí você senta, me ajuda, não sei o quê, e as suas coisas ficam para depois. É ou não é assim que a gente faz? Quem aqui se sente meio boazinha na vida? É isso, não é só na carreira, é na vida, gente. Amiga, faz isso para mim. Vamos jantar comigo? E você tá morta de cansada, acabou de sair do escritório. Vamos, vai. Com certeza, você tá precisando de mim, amiga. E você, fica onde? Então, a procrastinação, ela começa a se resolver a partir do momento que a gente começa a impor limites. E aí a pergunta para os papéis é, até onde vai o meu limite no trabalho? Até onde vai o meu limite como filha? Até onde vai o meu limite como esposa? Até onde vai o meu limite como mãe também? Porque a gente é mãe, mas a gente não pode mandar na vida dos filhos 100%, gente, porque são pessoas, né? Tem vontades, que tem personalidade. Então, até onde vai o meu limite? Até onde vai o meu limite no exercício do meu papel? Do meu. Porque senão também a gente vira aquela louca, metade da minha mandala vai ser eu. Não dá para ser assim também. Então, o que eu quero que vocês façam agora é, pensa que vocês estão conversando com o gênio da lâmpada, que tudo é possível, né? Pensa no Aladim, tudo é possível. Então, eu estou conversando com o gênio da lâmpada. E ele fala para você o seguinte, desenha sua mandala de uma forma possível que eu possa te ajudar a realizar isso. Então, como seria essa mandala desejada? Como seria a mandala que você olha para ela e se sente leve? Porque todo mundo aqui colocou cansada, desesperada, frustrada, sei lá, fracassada, apareceu de tudo. Então, como seria essa mandala? Quais são os papéis que eu posso diminuir? Então, a pergunta é, quais são os papéis que eu exerço demais e gostaria de exercer de menos? Quais são os papéis que eu exerço de menos e gostaria de exercer mais? De onde eu posso tirar? Então, se eu sou mãe dos meus pais, você não vai deixar de ser mãe dos seus pais de uma hora para outra. Mas quando você se pergunta até onde vai meu limite, você consegue tirar um pouquinho dali para colocar um outro papel. E se eu tenho um papel vazio, será mesmo que eu preciso preencher? Ou será que o meu armário pode ficar vazio um pouco? E eu lidar com esse desconforto
de ter um espaço vazio na minha vida, para que eu possa eventualmente preencher com alguma coisa, se eu quiser. Então, eu quero que vocês coloquem a mandala aí desejada de vocês. Como seria o desenho dessa mandala? E pensa também o seguinte: tem algum papel que eu não coloquei na mandala de hoje e que eu gostaria de colocar na mandala desejada? Tem algum papel que eu gostaria de tirar? É um quebra-cabeças isso. E aí uma coisa importante, né, gente, é pensar assim, não existem 5 passos para acabar com a procrastinação. Porque imagina que você tem que olhar e refletir sobre tudo isso. E ainda assim vem questionamentos, né, do tipo, sobreposição de papéis. Como que eu vou lidar com isso? Não tem 5 passos e 4 dicas, né? Então, assim, se eu sou mãe, cara, eu vou estar no trabalho, mas eu tô aqui, ó, pensando que meu filho tá aqui. E a gente tem tanto telemarketing que liga pra gente o dia inteiro, né? O tempo todo. Então, assim, eu acho que trazer essa presença, sabe? Então, assim, eu tô na reunião, deixa eu ficar na reunião. Quantas e quantas vezes você tá numa reunião, não tô falando você, mas, né, as pessoas estão. Eu tô na reunião, não me interessa, aí eu abro o Google. Ah, tipo, por uma viagem aqui para fazer nas férias. Aí você começa a olhar, você não tá nem ouvindo o que tá acontecendo na reunião. Então, essa atenção dividida, a atenção hoje é o nosso maior, sei lá, a nossa maior preciosidade. As pessoas lutam para ter a nossa atenção. Olha, adoro, gente, tá criando espaço pro namorado. Um espaço pro mozão. Olha, Vitória, depois eu quero que alguém vai me contar daqui 1 ano. Gente, sabe, Vitória? Tá namorando. Ai, me chama pro casamento. Tô doida pra ir no casamento. Tô doida pra ir numa festa. Mas você consegue perceber que quando você coloca esse papel na sua desejada, isso não é, e eu sempre falo, né, para as minhas alunas, isso não é lei da atração, tá, gente? Ah, eu vou colocar um papel pro mozão na minha mandala e do nada vai aparecer o mozão. Não é isso. Só que você abre um espaço na sua vida para isso, né? Então, assim, hoje talvez não, realmente não tem esse espaço. Então, é a mesma coisa de quem quer ser mãe. Ah, eu sou mãe da minha mãe, mãe do meu pai, mãe do meu marido, mãe dos meus funcionários. Onde que tem espaço para eu ser mãe na vida? Né? Então, achei bom que você abriu esse espaço aí para o mozão. Alguém um dia, você que estudou já bastante sobre isso, criou essa ideia de que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, equilibrar vários pratinhos, né? Eu passei uma situação muito crítica na minha vida em outubro do ano passado, quando eu perdi a minha mãe, e a primeira coisa que eu disse para o meu marido é assim: eu vou deixar cair os pratinhos. Eu não consigo equilibrar. E eu reconheci naquele momento, eu não dou conta, vai cair tudo. Eu vou derrubar todos. Porque agora eu preciso me concentrar, porque eu estava destruída, eu não conseguia equilibrar nenhum pratinho. E eu ficava pensando isso, em que momento foi que alguém inventou isso, que a mulher tem que dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo? Porque o meu marido, muitas vezes ele me diz assim, agora é o meu momento. Eu preciso pensar no nada. Sei lá, qualquer coisa, tá? Eu nunca tenho o meu momento, tá? Eu nunca consigo pensar no nada. Porque eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho a minha carreira, eu fui mãe da minha mãe por muito tempo, né? Porque ela estava muito doente. E nunca tive meu momento. Aliás, eu tenho 48 anos, eu não me lembro de ter tido o meu momento do nada, tá? Olhando para essa mandala agora, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu nunca tive esse, agora eu vou fazer nada. Porque eu sempre, ainda que eu pare, que eu tente, a cabeça tá, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir isso, eu tenho que aquilo. E nesse dia, no dia que minha mãe morreu, eu deixei todos os pratinhos cair. E eu ainda não consegui equilibrar todos de novo, tá, gente? Ainda tem alguns caídos pelo meio do caminho, inclusive profissional. E eu sou muito clara com o meu chefe, eu ainda estou juntando alguns pratinhos que eu derrubei lá em 2022. Tem o meu compromisso que eu vou equilibrar de novo eles agora em 2023, porque depois disso sair em férias, etc.
tirei 30 dias de férias, porque eu estava exausta emocionalmente. E quando criaram isso, que a gente tinha que ser capaz? Tem algumas coisas aí na sua fala. Eu vou responder a sua pergunta, mas uma coisa que eu acho que eu vou pegar o gancho para poder te falar é o seguinte. Eu tenho uma teoria, que é a teoria da panela de pressão. E que é assim, a primeira coisa é, quando a gente precisa de 30 dias de férias sem trabalho, e às vezes você fala, cara, eu preciso de 30 dias de férias até de marido, filho, eu não aguento mais, eu preciso... Que foi o que aconteceu comigo ano passado, que eu fui ficar 15 dias em Nova York. Eu falei, cara, eu preciso de 15 dias sozinha. Isso é panela de pressão. Só que acontece, pensa na panela de pressão. Ela vai enchendo, enchendo e fica lá naquele... Quando você tira 30 dias de férias, é como se a panela despressurizasse de uma vez só. Só quando você volta, 3 dias depois, você já está estressada, querendo tirar férias de novo, não é assim? Pois é. E você já está... Você já está estressada, né? Pronta para mais 30 dias. E aí é que entra o ponto. Por que nós, mulheres... Essa é uma pergunta para todo mundo, tá, gente? Por que nós, mulheres, não podemos chegar para o nosso marido e dizer assim, agora tá na hora do meu momento, tá? Você vai pro seu momento? Eu vou pro meu. Você pode ficar aqui com o nosso filho que eu vou pro meu momento? Seu momento? O meu momento de pensar no nada. O que eu falei para vocês agora há pouco? A procrastinação, qual é a grande questão dela? Limite. Se a gente não tem, às vezes, coragem, às vezes a gente acha que o marido não vai cuidar do filho como a gente cuidaria, às vezes a gente acha que o marido vai ficar bravo porque a gente vai falar, só que em algum momento, você já comunicou que você quer um momento para você? Você já falou para ele, eu preciso de 15 minutos para mim, pro nada. Então, olha como a coisa vai ramificando, né? Então, eu preciso comunicar, preciso falar. Então, eu tenho uma cliente que ela falou para mim assim, Debs, quando a minha filha nasceu, meu marido ia na academia todo dia. E eu lá, amamentando, aquele calorzão, tal, janeiro, tela de proteção, e eu amamentando. E ele na academia e voltando pleno. Bom dia, bom dia. Aí ela falou que um dia, que ela foi naquela época do Nardone, aí um dia ela chegou para ele e falou assim, eu entendo o que o Nardone fez, jogar a criança pela janela, eu preciso ir na academia, eu preciso de momento meu, eu preciso, eu vou jogar essa criança pela janela, eu não aguento mais, chorando. Aí ele virou para ela e falou assim, você nunca me falou que você precisa desse momento? Eu fico com ela para você ter o seu momento. E aí é aquela cara que vai no chão 30 vezes e volta. Porque a gente não fala. A gente não fala. Então, a minha pergunta para você é, quantas vezes você falou para o seu marido que você quer um momento para você? E aí o que eu quero que você pense é assim, ó, pensa assim, me time. É o meu me time. Você, por acaso, quando tem um call com um cliente, você desmarca? Então, marca o seu call. Eu falo que é um momento auto-call. Sabe assim? Isso eu acho que tem que pôr na agenda mesmo. Então, assim, cara, eu gosto de... O que eu gosto de fazer? Tem uma ferramenta... Eu vou responder a sua pergunta de onde veio, mas assim, tem uma ferramenta que eu chamo de baú da felicidade. Vem da psicologia positiva. Que é assim, voluntariamente você vai pegar uma caixa e você vai escrever nos papeizinhos o que te traz uma percepção de felicidade. Que não seja... Que não gaste muito dinheiro, tá? Então, assim, me faz feliz ir para Paris. Para mim também, gente. Mas não é isso. É o que você pode fazer todo santo dia. Então, assim... Me faz feliz, sei lá, fazer uma aula de yoga. Eu posso fazer todo dia? Não, mas vou fazer 2 vezes por semana, né? Me faz feliz ir tomar um café sozinha, sem ninguém, sentar na padaria e tomar esse café sozinha. Eu vou fazer isso. E eu vou colocando isso dentro da minha caixa. E todo dia de manhã eu vou tirar um papel desse. E voluntariamente eu vou fazer algo, nem que seja por 15 minutos, que me faça feliz. Porque, gente... a minha pós é em psicologia positiva. E aí eu quero trazer só um conceito para vocês, que é o seguinte. A gente não consegue passar por momentos difíceis se a gente não tem uma base de felicidade construída. E essa base de felicidade construída, ela diz respeito à identidade. Então, eu sou feliz. Eu não estou feliz. Porque é muito mais fácil a gente mudar um estado do que uma identidade. E como que eu construo essa identidade de uma pessoa feliz? Todo dia fazendo alguma coisa por mim,
que não envolve meu filho, não envolve meu marido, não envolve minha mãe, meu pai, sou eu. Então, o que que me faz feliz? Não me faz feliz ir lá fazer minha unha, ficar bem quietinha. Me faz feliz fazer uma massagem, me faz feliz tomar um café. O que que te faz feliz? Só que, quando a gente convive com outras pessoas dentro da mesma casa, a gente precisa comunicar. Então, olha, filho, 12 anos, né? Deixa eu falar uma coisa, para a mamãe ser uma mamãe melhor. A minha fala, mãe, você precisa correr para ser mais fofa, né? Eu falo, preciso. Eu preciso correr para ser mais fofa. Eu preciso. E ela sabe disso. Mas por quê? Porque eu falo. Ela sabe que eu preciso da minha viagem com as minhas amigas. Então, todo ano eu faço uma viagem com as minhas amigas. Mas isso é uma coisa lá em casa, tipo assim, 3 anos, ó, eu preciso disso. Não vou fazer nada, só vou viajar com as minhas amigas, mas eu preciso desse tempo com mulher. Tipo, pra gente dar risada, pra gente beber, falar mal de você. Sabe assim? Essas coisas. É verdade, gente. E é muito louco, porque às vezes o que a gente pensa, que o outro pensa, tá na nossa cabeça. Ai, meu marido não vai querer, meu marido não vai gostar. Ontem aconteceu isso. Minha filha estava falando de convivência. Aí ela falou, ai, mãe, deve ser muito chato conviver com uma pessoa há muitos anos, né? Eu falei, ah, minha filha, é mesmo. Aí ela falou, às vezes você enche o saco do meu pai? Eu falei, com certeza. Aí ela falou, será que ele enche de você? Eu falei, com certeza, pergunta para ele. Aí ela foi perguntar para ele, sabe o que ele falou? Não. Eu que lute, né? Aí ela falou, mãe, meu pai falou que não enche o saco de você, então é melhor você ver o que que acontece com você. Eu falei, acontece comigo que eu tenho muita coisa para fazer, entendeu? Demandas invisíveis, um monte de coisa, sabe? Então, eu acho que esse é o grande ponto que falta na maioria das relações, é a comunicação. Ninguém vai adivinhar o que está na sua cabeça. Ninguém vai adivinhar que você quer o seu me time. Esse é o primeiro ponto. Então, panela de pressão, o seu me time. A terceira coisa é, com certeza, os pratos quebram. Gente, não existe uma vida equilibrada. De verdade, eu sou contra esse conceito, porque isso não existe. Não existe. Então, assim, se você não trabalha e você fizer a sua roda da vida, o seu conjugal vai ser 10, porque você tem tempo de ir na academia, de se sentir maravilhosa, magra, esperar ele com uma lingerie, fazer uma massagem e transar 3 vezes por semana. Se você trabalha, eu duvido que isso vai acontecer. Não vai. Não vai, porque você está sempre cansada, estressada, vendo filho, não sei o quê. Então, o pratinho do conjugal, ele cai quando você está focada no seu trabalho. A grande questão é, uma vez eu ouvi o Flávio Augusto, de Geração de Valor, falar uma coisa que, para mim, pegou muito, que ele disse assim, ó, venda os seus projetos para sua família. Então, se você está no momento do seu trabalho, que é um momento importante, sabe? Ó, é o seguinte, gente, senta todo mundo aqui. Eu estou num momento da minha vida que é importante. Eu vou precisar dedicar mais tempo ao meu trabalho. Tudo bem para vocês? Isso vai refletir na nossa família? Assim, 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 assim. O que é isso? Comunicação. De novo, é o falar, né? É a gente colocar para fora. E aí, esse conceito de vida equilibrada, para mim, ele não existe. Como uma pessoa que estuda procrastinação e gestão do tempo, não existe. O que eu acredito? Uma vida em harmonia. Você percebe a diferença entre equilíbrio e harmonia? Equilíbrio dá a sensação que todos os pratos estão assim, ó. Ai, que vida boa, né? Eu sou advogada, sou esposa, sou mãe, ai, sou plena. Essa mulher não existe, gente. Desculpa. Ela não existe. Ela não existe. Então, se ela é uma mulher como todas nós que estamos aqui e quem está online, essa mulher não existe. Agora, existe uma mulher que é capaz de colocar a vida dela em harmonia? Harmonia não é você equilibrar tudo. Harmonia é você conseguir fazer a sua vida de uma forma leve, sabendo que alguns pratos realmente vão cair. Vai cair. Não tem como. Então, talvez fique até mais leve, e é um processo de aceitação, a gente entender, sim, pratos vão cair. É igual, você vai sair, tá chovendo. Você pode reclamar que tá chovendo, esbravejar, ou você pode olhar e falar, tá chovendo. É verdade, é muito mais leve você aceitar que está chovendo. Entendeu? Então, assim, eu tô passando por uma tempestade na minha vida. Minha mãe morreu, eu tava cuidando dela, eu tô estressada, eu tenho um filho de 12 anos, meu marido faz o me time dele, eu não consigo fazer. Sim, eu estou explodindo. Só que eu preciso sentar com todo mundo, como você falou pro seu chefe. Ó, seguinte, é isso aí mesmo, viu? Eu tô aqui, vou... Senta com a sua família e fala, sabe, marido, do mesmo jeito que você tem o seu tempo, cara, eu preciso do meu. E o meu tempo, sei lá, 20 minutos que eu preciso. Porque se você despressuriza todo santo dia, você não precisa tirar 30 dias de férias para despressurizar. Você tem direito aos seus 30 dias de férias.
E tá tudo bem. Você pode viajar, fazer uma viagem maravilhosa e tal. Mas ao longo do ano, você vai despressurizando. E, gente, pensa, não precisa ser 1 hora por dia. Porque ninguém, não sei, eu vou falar, ninguém tem. Eu não tenho 1 hora para despressurizar. Eu não tenho. Então, assim, eu adoro correr na rua, por exemplo. Mas eu moro no Brooklyn, a minha filha estuda no Porto do Morumbi e eu sou sócia do Paineiras. O ano passado eu treinei para uma maratona na esteira. Por quê? Eu amo correr na rua, mas a minha vida me permite sair do Porto, ir para o Ibira, chegar no Ibira, estaciona no carro, corre, toma uma água de coco, volta para casa, trabalha? Não. Então eu treinei para uma maratona na esteira. Mas por quê? Porque eu queria fazer a maratona. E agora, esse ano, não vou fazer maratona. Embora eu goste muito, na minha vida não comporta isso. Eu não quero ficar correndo na esteira. Então eu tomei essa decisão. Então, percebe? Não tem equilíbrio na minha vida. Tem escolhas que eu faço. E aí a minha pergunta para você é: quais são as escolhas que você pode fazer para que a sua vida comece a entrar em harmonia? Sabe? Você falou uma frase importante. Você falou assim: eu prometi que esse ano eu vou equilibrar minha vida. Não vai. Você vai prometer e você não vai cumprir. Porque a gente não consegue equilibrar. Mas talvez você consiga fazer a sua vida um pouco mais leve. Sabe? Comunicando. Você acha que faz sentido? Se você olhar para sua mandala, você fez a desejada? Se você olhar para a desejada, para a sua desejada, qual é o sentimento que te vem? Uhum. O que você precisa fazer para chegar nessa mandala? E o que você precisa fazer para incluir o seu eu? O que eu acabei de falar para você? Eu não gosto da resposta, hein? O que eu acabei de falar para você? Uhum. Mas como que você vai ter seu tempo? Quando? Então, percebe? E aí, o que eu quero que vocês pensem, gente, em relação à mandala desejada é um milagre? Não. Mas é assim, quando eu olho para minha mandala, quando você olha para a sua, desejada, o que você sente? Uhum. E aí é pouca mudança, na verdade. Então, eu achei bom, na verdade. Fiquei feliz com... Depois de tantas coisas que já aconteceram, eu falei, eu acho que eu tô chegando perto daquilo que é... Que é o ideal para você. É. E o que você acha que você... o que você precisa fazer para você chegar nessa desejada? Ainda que seja uma diferença pouca, mas qual é a ação? Entender que meus filhos não são tudo, que eles estão crescendo e que eles têm a vidinha deles. E aí isso me permite não ter a culpa de estar trabalhando, ou de estar aqui, ou de estar fazendo uma massagem. Quantos anos têm seus filhos? Eu tenho 4 filhos, 3 de 7 anos e 1 de 5. Tá. Eu tenho trigêmeos mais um. Uhum. Então, de fato, durante algum tempo, eu tive que botar tudo no hold para ficar com eles. Não consigo nem pensar no que você passa na sua vida. Não consigo. Não posso nem te dizer o que fazer, porque assim, eu não consigo nem pensar. Então, mas eles já estão crescendo e eu consegui entender que tá tudo bem. Eu não preciso estar para eles, eu não preciso fazer tudo para eles. Exato. Mas para mim ainda é muito importante. A família, para mim, é muito importante. Então, eu vou ter que equilibrar ou não, harmonizar, como você falou. E pensar o seguinte, não necessariamente um tempo de qualidade é muito tempo. É exatamente isso. Sabe? Então, assim, para criança, às vezes você dá 30 minutos sem pegar no celular, só com ela, sem olhar nenhuma notificação, ela vai estar feliz da vida. Que foi o que minha filha falou. Então, assim, ela sai de casa às 6h30 da manhã, ela vai para o Paineiras, não sei o quê, volta às 7h da noite. Ela dorme às 8h30. Ela só quer 1h30. Exatamente. Exatamente. Então, assim, e você pensar exatamente isso. Daqui a pouco, os seus vão estar iguais à minha. O dia inteiro fora de casa. E olha como a gente se apega nisso, né? Porque o ano passado, eu fiquei falando com meu marido assim, eu tô muito sem tempo, porque a Duda me demanda, não sei o quê. Ele falou, mas escuta, demanda o quê? Você leva ela na escola, 6h30. E ele já me propôs revezar. E eu falo que não, porque eu quero levar, porque é hora de eu conversar com ela. E aí a gente reveza o buscar, no Paineiras, às 7 da noite. Ele falou, qual é o tempo que você está reclamando que você não tem? É ela? Ele que me trouxe isso. Eu falei, gente, não é ela, né? Então, isso que você falou é importante. Olha como traz uma consciência, né, gente? Então, assim, primeiro, a minha mandala não tá tão ruim como eu pensei. E segundo, eu só preciso entender que os meus filhos estão crescendo. Eles estão crescendo. E daqui a pouco você vai estar como eu, que a minha sai o fim de semana
vai dormir na casa das amigas e eu tenho todo tempo livre com meu marido, a gente não sabe o que fazer com o tempo, gente. Maravilhoso. Aí a gente vai no supermercado, sabe assim, vai consertar a lâmpada, em vez de se divertir, né? 12 anos depois. Debs, eu vou só aproveitar e fazer uma pergunta aqui do online, que acho que já está na hora da gente encerrar. Ela perguntou assim: tem alguma sugestão para destravar algo que precisamos começar e queremos realizar, mas que está faltando aquela ignição inicial? Então, enfim, eu não sei o que é, mas o que precisa entender é o que é que essa pessoa quer destravar. Porque muitas vezes, eu quero começar um novo projeto, mas eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de não ser suficiente, aí vem a síndrome da impostora. Então, lembra que para destravar alguma coisa, eu não gosto muito dessa palavra, porque dá aquela sensação de tipo, você vai fazer isso e você vai destravar toda a sua vida. Não vai, tá, gente? Não tem essa fórmula mágica. Mas o que eu entendo é olhar para aquilo que você quer começar e entender qual é o sentimento que vem. Então, eu quero começar a academia. Quando eu me vejo fazendo academia, qual é o sentimento que vem? Vergonha. Então, por que eu não estou indo? Porque eu sinto vergonha. Eu quero começar, sei lá, eu quero fazer uma transição diária no meu trabalho. Por que eu não consigo falar com o meu chefe? Qual é o sentimento que vem? O sentimento é esse aqui. Então, eu não sei lidar com esse sentimento. Então, acho que talvez a ignição seja, né, a fagulha seja, deixa eu olhar para qual o sentimento que vem quando eu penso nisso que eu quero começar. Porque a partir disso é lidar com esse sentimento. Tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma consideração? A origem. Só, eu aproveito que eu não vou demorar. A origem é o seguinte, pensa na época das nossas avós. As nossas avós, pelo menos, acho que de todas aqui, né, quem é mais velha, assim, da minha idade, elas ficavam em casa tomando conta dos filhos. Chegou um momento que a gente teve toda essa parte da revolução da mulher, que veio o feminismo, então a mulher vai para o trabalho, ocupa postos de trabalho, etc. Só que não é que a gente fez o movimento de como homem, né? Então, eu vou trabalhar. Ponto. Eu vou trabalhar e eu vou fazer todo o resto que tinha aqui em casa. Então, você conhece o conceito de demanda invisível? Demanda invisível é tudo aquilo que fica aqui, na nossa cabeça, que você falou, não consigo ter muito tempo porque eu estou pensando no supermercado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tudo que fica na nossa cabeça e que ninguém vê. Por exemplo, um caso de uma amiga minha. Ela tem uma filha recém-nascida e toda hora tem que comprar fralda, tem que comprar fralda, tem que comprar fralda. Aí um dia ela falou assim, quer saber? Eu vou deixar acabar a fralda. Só eu que faço isso, não aguento mais. Eu já voltei para trabalhar, não sei o quê. E aí ela deixou acabar a fralda. Chegou do trabalho, o marido, com o olho desse tamanho. Acabou a fralda. Ela falou, é mesmo? Tem uma Alô Bebê bem aqui atrás, você não foi comprar? Porque eu não sei o tamanho. É só você ir lá, pega o tamanho, qualquer coisa, compre. Isso é demanda invisível. Sabe? Tem que comprar o leite, porque está acabando, né? Então, ninguém vê isso, é a gente que vê. Então, na verdade, o que aconteceu com toda essa revolução da mulher? A gente foi para o mercado de trabalho, a gente quer ocupar postos mais altos de liderança que exigem mais da gente, só que, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? A nossa casa. A gente tem o papel de esposa, que esperam da gente. A gente tem o papel de mãe, que esperam muito mais do que o de pai. Porque se a gente for olhar, o pai que, e eu não gosto desse termo e eu não uso, mas todo mundo usa, o pai que ajuda, que pai maravilhoso, como ele ajuda. Não, gente, ele está fazendo o papel dele. É 50% da mãe e 50% do pai. A grande questão é, a mãe deixa o pai fazer o papel dele? Ficar igual a minha, comendo 15 dias banana e maçã? Você tem que desapegar. Né? Só que a grande questão é, olha o pai no parque com a criança, que pai fofo. Qual é o outro julgamento que vem? Com certeza separado, né? Porque senão era a mãe que estava aqui com a criança. Não é assim que a gente pensa? Não é? Então, assim, tudo isso vem, a gente quer ocupar os postos de trabalho, a gente quer ter sucesso, a gente quer tudo isso. Só que também vem essa cobrança atrás. E aí é que eu te digo, e digo para todos vocês, se a gente não comunica, fica muito difícil. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso parceiro não está nem aí. Imagina, ele não está nem aí. Mas quando você fala, eu falo, por que você não falou antes? 15 minutos? Tá bom. Só que também, desapega, tá? Eu vou comer M&M aqui com o seu filho que você está dando brócolis. Tudo bem? Para você ter seu tempo. Então, a gente precisa abrir mão um pouco do controle também. Gente, poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso, né?
E a gente ficaria aqui ouvindo. Queria agradecer, Débora, muito obrigada. Foi ótimo, como a gente esperava. É muito bom ter esse tempo, a gente conversar um pouco sobre esses assuntos. Queria agradecer a presença de todas também. A gente sabe, como a Débora falou, né? A atenção hoje é o maior bem que a pessoa pode dispensar. Então, queria agradecer vocês a virem aqui. Convidá-las para dar sugestões para os nossos próximos eventos, porque a gente pretende fazer isso periodicamente. Agradecer o pessoal que está online, agradecer a Letícia, a Cissa e todo o time de marketing que ajuda a gente a colocar tudo isso daqui de pé. Tem um trabalho invisível aí que ninguém vê, mas que dá muito trabalho. Muito obrigada pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Gente, obrigada. E eu queria só deixar para vocês uma reflexão em cima dessa mandala que vocês fizeram, que é esse exercício vocês podem fazer sempre que vocês se sentirem pesadas. Por quê? Porque no nosso lugar a gente sente leveza. Então, quando os papéis eles estão desregulados, a gente sente que as coisas não vão bem. Então, olha para essa mandala desejada e pergunta: o que eu posso fazer para poder chegar mais próximo disso aqui que eu desejo? Não é um movimento de um salto quântico, são milímetros por dia. Mas pensa que se você andar 1 milímetro todo dia até o fim do ano, a gente tem 334 dias até o fim do ano. Se você andar 1 milímetro, você já andou mais 334 do que você não andaria se você não olhasse para essa mandala. Então, deixa essa mandala num lugar que você possa ver sempre, sabe? E que você possa pensar: eu preciso criar espaço, às vezes, para mim mesma, dentro de tudo isso. Obrigada.